Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Jaque Matos, do programa Sintonia com Jaque Matos. E se você não me conhece, vai lá no nosso canal do YouTube, clica lá no sininho, se cadastra, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque tem muita coisa bacana. Nós temos também as outras redes sociais, Sintonia com Jaque Matos. Já segue a gente lá, tá bom? E fica por dentro de tudo que está acontecendo. E o nosso programa de hoje está super feminino, maravilhoso. Vamos ter muita troca, muita informação e também muitas dúvidas que vocês podem tirar, porque eu estou hoje com a doutora Ana Cristina Baroni. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, Jaque. Muito obrigada pelo convite, receber a gente aqui, vir até o nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, sou muito feliz de estar aqui, muito honrada. E vamos conversar bastante, aquele papo bem gostoso, o pessoal curtir aí essa conversa. Exatamente. A gente está conversando já um pouquinho aqui, tirando algumas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, acredito que vocês também. Depois vocês escrevam aí as dúvidas de vocês, para chegar até a Ana também. Nós vamos deixar aqui o contato dela. E Ana, quem é a Ana Cristina Baroni? Apresenta pra gente, por favor. Então, Jaque, eu sou Ana Cristina Baroni, sou advogada já há 22 anos, atuando aí na área de família, na área trabalhista. Sou casada, sou mãe de 2 meninas e também estou como presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Penha de França. Comissão esta que tem como uma de suas funções valorizar a mulher advogada. E muitos casos hoje em dia, né? Muitos casos. Muitos O preconceito ainda é muito grande em relação à mulher, mas a gente vai chegar lá. E como que é o passo a passo, para a gente entender melhor, para quem não entende nada? Como que eu chego até lá? Qualquer pessoa pode procurar a OAB, enfim, o endereço lá e falar, olha, cheguei aqui, estou passando por um problema, tem um processo, tem alguma coisa acontecendo dentro da minha casa, uma pessoa que é totalmente leiga no assunto, mas está passando pela situação. Por onde que ela começa? Então, já que a Comissão das Mulheres Advogadas, a OAB Penha, ela é uma é uma instituição, né? Certo. Casa da cidadania. Então, ela não é só para advogados. Então, se você chegar lá com algum problema relacionado à nossa comissão, por exemplo, porque na OAB Penha tem várias comissões. São Certo. 43 comissões. Muito. Então, a mulher chegou lá, está com problema. O que vão fazer? Vão passar meu contato para ela, né? Ou pegar o contato, porque eu não fico na OAB, não tem plantão lá. Certo. Eu vou entrar em contato com ela, vou marcar com ela para ela vir até a OAB e vou conversar com ela. Então, a primeira coisa é fazer o acolhimento. A escutativa, sem julgamentos, que a gente não pode, né? Sem dar a nossa opinião pessoal. Então, a gente faz todo esse acolhimento, conversa com ela e vê o que ela precisa, o que ela quer da gente. Porque às vezes a mulher vai até a gente, mas ela não quer dar sequência, ela não quer denunciar, às vezes quer conversar. Então a gente faz a escuta e se ela quiser, vamos supor, está machucada, foi uma lesão, apanhou, a gente encaminha ela para as redes de apoio. Certo. Tem a Casa da Mulher Brasileira, tem o Centro de Referência em Itaquera, tem vários redes de apoio. Então a mulher, ela não está sozinha, isso que elas precisam compreender. Elas têm todo um apoio. Então chegou lá, a gente encaminha e aí vai ter todo o atendimento por profissionais capacitados, que isso é muito importante, né? Se tiver aqui numa delegacia, tem a delegacia lá na Casa da Mulher Brasileira, já tem a DDM lá dentro mesmo. Então, assim, é uma rede de apoio bem completa, onde ela vai estar segura e vai poder ali fazer a sua denúncia, tomar a decisão que ela queira, de repente pedir uma medida protetiva para afastar o agressor do lar. Então, ela tem um amparo, ela não está sozinha. Aumentou os casos? Ou a gente que está... Nós estamos conseguindo falar mais sobre esse assunto, porque eu acho que antigamente era abafado, muita coisa. Sim, teve um aumento, sim, mas é essa questão que você falou. A mulher, ela está muito mais orientada hoje em dia. Então, assim, tem muitas palestras, na televisão mesmo fala os tipos de violência. Então, a mulher, estando mais orientada, ela vai procurar ajuda, ela vai denunciar. Então, até por isso mesmo que os casos têm aumentado mesmo. Mas é devido a essa orientação que as mulheres têm de
fazer essa denúncia, de se sentir forte e denunciar. Sim, eu acompanho muito as redes sociais, gosto bastante das redes sociais e vejo bastante casos, né, principalmente no TikTok, que eu gosto bastante, porque é rápido, mas as pessoas gostam muito de comentar. O quanto, às vezes as pessoas fazem aquelas perguntas, né, qual foi a pior agressão que você teve? E muitas vezes, hoje em dia, a pessoa tem mais ciência que um cala a boca, vai trocar de roupa, você não vai sair assim, é uma agressão. Né? Exatamente. É psicológico, a pessoa entra na cabeça da mulher e fala, olha, assim você. Aí ela fala, não, é ciúmes, porque também tem essa questão, né? Não, ele tá. Principalmente as meninas. Ou até mesmo excesso de cuidado, sabe? De ficar controlando, aquele cuidado excessivo. Ai, você vai chegar que horas? Ai, eu vou te buscar. Ai, a mulher não pode andar sozinha. Isso também é preocupante, entendeu? E assim, a violência, ela tem vários tipos de violência, né? A moral, a sexual, a patrimonial. Mas a mulher, às vezes, não sabe que está sofrendo um tipo de violência. Ela não entende, né? Então, assim, às vezes, quando você bate, você entende que é uma violência, Sim. né? Mas quando o seu marido, você tem as contas, são juntas, contas bancárias, e ele esconde o cartão de crédito, ele não te passa quanto tem na conta, você não sabe de nada, isso é uma violência patrimonial. E muitas mulheres casadas vivem isso, passa por isso, nem sabe. Aí, quando a gente faz o atendimento, meu marido, ele não me bate, mas... Aí eu falo, mas você tem autonomia, você pode comprar suas coisas? Não, tem que pedir autorização. Uhum. Ele não me dá o cartão de crédito, ele esconde os valores que tem, eu não sei quanto ele ganha. Uhum. Vai se separar. Mulher não sabe nada. Sim. Quantos casos chegam no escritório? Divórcio, por exemplo. A mulher não sabe o que tem, que o marido tem, quanto tem na conta. Nem os patrimônios. Não sabe, ele omite tudo. E o documento, eu já ouvi casos também da mulher assinar, não sabe o que tá assinando, porque o marido... assina aqui que é um documento que é necessário para a gente dar andamento. Quando a mulher vê, ela simplesmente assinou a venda da casa, simplesmente perdeu os bens ou passou alguma coisa. Então é sempre importante ter essa orientação. Exatamente. Né? É sempre importante. Quando eu era criança, isso é uma coisa particular que é até engraçado você falando isso, mas eu acredito que por ser antigos, né, vamos dizer assim, eles achavam que isso era normal, né? Sim. Quando a minha mãe ia comprar alguma coisa, de fato, a minha mãe sempre falava assim, eu vou pedir para o seu pai. E eu já era, acho que, à frente do meu tempo, mesmo criança. E eu falava assim, por quê? Não, porque eu tenho que trazer a notinha, tenho que mostrar para ele. E eu falava para ela, por quê? Não, porque eu falava assim, tá errado. Ou, porque ele não confia em você? Não, ele confia. Mas eu achava aquilo um absurdo. E eu falava assim pra ela, eu não quero ser assim. Já tinha só... eu falava assim, eu não quero ser assim. Por quê? Eu falava assim, porque eu acho que não tem necessidade disso, eu vou comprar uma fruta, tem que trazer a notinha? Não é necessário. Mas aí você vai vendo que isso vem da avó, da avó da avó. É o machismo patriarcal, o machismo estrutural, isso já vem lá de trás. Lá de trás. Entendeu? Então, a mulher, ela antigamente, ela era criada assim, para cuidar da casa e o marido era o provedor. Então, a mulher ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E o marido saía de casa para trabalhar e trazia sustento para casa. Então, a mulher, para comprar coisas mínimas, básicas, ela tinha que pedir autorização para o marido, né? Só que, graças a Deus, isso vem mudando bastante. As mulheres estão bem independentes, estão trabalhando, estão estudando, né? E, assim, isso é maravilhoso, porque é triste, né? Sim. O casamento, a gente entende que a união é os dois, é o conjunto. Sim. Mesmo que a mulher não trabalhe fora, ela está dentro de casa, ela está cuidando da casa, ela está cuidando dos filhos, mas muito marido acha que não. Na hora de dividir os bens, você não ajudou em nada, você não trabalhava, foi tudo com o meu dinheiro. Como assim meu dinheiro? O dinheiro é dos dois. Ela ficava em casa, né? Então, ela estava trabalhando. A minha mãe, ela é do lar. E ela trabalha muito mais que muita gente, porque ela não para. Então. Se eu ligar agora pra ela e falar, o que você tá fazendo? Ela vai falar, tô lavando louça, tô fazendo já a janta. E era muito engraçado, porque quando eu era criança, ela fazia a coxinha.
Não tinha essas coisas de iFood, não existia iFood, Mercado Livre, não existia nada disso. Então, tudo ela fazia e eu via ela fazendo. O pão ela fazia. A costura, pegava a máquina e ficava Ela costurando a costurava. roupa. Então, assim, tudo era para economizar. Ela falava assim: não, tem que economizar para a gente poder comprar a janela. Para construir lá, terminar de construir essa parte. Tem que. Então, assim, eu presenciei tudo isso na vida dela. Né? E graças a Deus essa fase já passou. Passou, Meu né? pai também evoluiu muito, Que bom, né? porque eu acho que eu sendo muito independente, ele acabou aprendendo assim que a mulher ela não tem essa limitação, Sim. né? E quando ele via, quando eu comecei a trabalhar, aí foi aí ele, nossa, acho que ele deve ter detestado, porque eu chegava e falava assim: ai, comprei o armário. Você criou sua independência, Comprei. né? Não, mas quem mandou você comprar o armário? Eu comprei o armário da cozinha. E eu comprei o primeiro armário da cozinha mesmo da minha mãe. E aí a minha sobrinha veio com essa força também de mulher mais independente, e a minha filha também está vindo com essa Que bom. força. Então, não que a gente, é o que eu falei para você, não deixar de ser feminina. Claro que num casamento você tem que ter, sentar, conversar, porque eu sou tão independente que às vezes eu esqueço e não divido. Sim. Então você tem que aprender a dividir, porque isso é um problema Exatamente. também. A mulher que é muito independente, ela não consegue ter essa divisão. Quando ela vê, ela já foi lá e fez. Isso atrapalha também, né? Sim, porque o homem, ele tem aquele instinto dele de ser o homem da casa. Sim. E nós ainda, muito independente, já fiz, já comprei, já resolvi, já foi. E também tem que deixar. E meu pai, ele trabalha comigo hoje, ele aprendeu muito essa questão da mulher tomar a frente, porque eu tomo muito a frente das coisas. Que a minha mãe e a minha avó também não tinha. Porque elas foram criadas assim. E estava tudo bem naquela época. Só que eu falo assim, graças a Deus as coisas estavam mudando também. Porque a gente precisa ter essa autonomia. Com certeza. Imagina, eu nem me vejo nessa época de falar, nossa senhora, imagina eu ter que tudo pedir um pão. Eu não me vejo. Imagina eu comprar meu vestido, vou lá nas lojas, eu falo, não. Passar com a minha sacola e ter que falar, olha, essa aqui eu gastei 50, esse aqui não dá. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, tem que ter essa autonomia. Claro que num casamento é um conjunto dos dois, porque nós temos que trabalhar em conjunto, mas é muito importante esse trabalho. E eu estava falando das redes sociais, importante que hoje as mulheres se conversam. Sim, sim. Elas têm coisas de debate, palestras. Sim, que é muito importante isso. Para falar sobre. Tá mais acessível. Tá mais acessível. A gente faz muito isso lá na OAB. Muitas palestras falando do autocuidado, da autoestima, a questão da mulher se valorizar, não aceitar menos do que ela merece. Não é questão de ser feminista. O pessoal fala, tem muitos que rotulam, é feminista. Não é feminista. A gente está lutando pelos nossos direitos fundamentais, que é o direito de ir e vir, de usar a roupa que a gente quer, de fazer o que a gente tem vontade, de estar aonde a gente quer estar. É isso que a gente está lutando. E ter um lugar de destaque. E ter um lugar de destaque, é lógico. Porque a gente... Gente, qual o problema? Eu sempre eu transito muito nas áreas masculinas. Desde quando eu comecei a trabalhar, muito área masculina. Já ouvi diversas coisas de homens desnecessários, mas também ouvi muito apoio de homens achar que a gente tem uma força e falar assim, nossa, ela tem mais peito que os caras que tá aqui dentro e não vai fazer isso. Exatamente. E mulher, ela não pede, ela tem um problema com o filho. Eu vejo pelas meninas que trabalham comigo. Tem um problema com o filho. Chega em casa, vai fazer as coisas em casa. Às vezes elas falam assim, tô aqui lavando o banheiro de casa, mas eu também tô atendendo o cliente, mas eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô arrumando o cabelo. Tem tempo pra unha. Sim. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Como é que você consegue? Não é fácil, né? Você conciliar a carreira, a família, filhos, né? Assim, quando minhas filhas eram pequenas, eu tive uma rede de apoio, né? Eu tive minha sogra. Eu estava fazendo a faculdade quando minha filha nasceu, a mais velha. Hoje ela está com 25 anos. Então, eu estava no último ano de faculdade. Eu tive que trancar a minha matrícula para ficar com ela, porque ela ficava muito doente, né? E essa questão de escolinha, até pegar a imunidade. Sim, sim. Então, eu tranquei no último ano. Aí, no ano seguinte, ela já estava melhor. Eu voltei e concluí minha faculdade, que era uma coisa que eu não abria mão. Eu queria estudar, eu queria ser independente, eu queria ter minha profissão. E é o que eu falo para minhas filhas hoje. Seja independente, estude, porque o estudo ninguém vai tirar de você. A sua profissão ninguém vai tirar de você. Então a gente precisa estudar, ter profissão e ser independente sim, para a gente poder
né, conquistar as nossas coisas Uhum. também. É o que você falou do relacionamento. Às vezes a gente é tão independente que a gente acaba se sobrecarregando, né? Sim, Que é essa questão não, da sobrecarga. não divide. Então a gente não divide. Eu não tenho muita paciência igual você. Você fala com meu marido, troca essa lâmpada para mim? Ah, já vou. Eu não falo 2 vezes, eu já vou e troco. Só que a Eita, gente tem que ó, deixar, né, o homem ser homem também, fazer o papel dele de homem dentro de casa, porque a gente acaba assumindo tudo, eles acabam ficando folgados, né? E aí a gente se sobrecarrega, a mulher se sobrecarrega. Aí começa a vir um monte de questões, né? Saúde. Então, assim, a gente tem que ter limitações também, né? eu acho que tem papel da mulher que ela vai ser sempre a mulher. Vai Exato. ser sempre a parte feminina, a parte coração, a parte mais. Nós somos mais Emocional. Nós temos o emocional, assim, os nossos picos. Hoje eu tô bem, daqui a pouco eu não tô. O homem, ele já é mais. Nessa parte, ele, alguns, né? É mais, assim, constante. Sim, Nós, a gente tem o nosso dia, não tô legal, hoje eu não tô bem. Mas ao mesmo tempo, quero fazer tudo. sim. E a gente dá conta, em 24 horas a gente faz tanta Dá coisa conta, que dá chega conta. no final do dia, você fala: "Nossa, não acredito que eu fiz tudo isso", né, e mais um pouco, e segurar a barra, porque ser mulher não é fácil, não é Exatamente. fácil, não é fácil. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão de dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta de tudo também. A gente se cobra demais, a gente quer fazer tudo, só que a gente não precisa disso. A gente, né? Sim, eu acho que tem que tomar cuidado com a saúde, Sim, principalmente. exatamente. Eu sempre penso assim, e se amanhã eu acordasse doente, como seria? Porque a gente tem que estar preparado para tudo, né. Sim, A gente não se prepara para certas coisas, mas a gente fala: "E se amanhã?". E aí muitas mães adoecem por conta disso, por querer achar que dá conta de tudo, que ela é responsável para manter, e a gente ainda tem que manter a nossa serenidade, a parte íntima de um casamento, sim. que também as pessoas precisam falar sobre isso, porque os jovens casam na ilusão achando que tudo vai ser tudo igual o namoro. Não vai. Não é, lógico que não. Não vai. A gente É. envelhece, as coisas mudam, o corpo A muda. mulher vai, né, chegar naquela fase mais velha, começa a ter a questão da menopausa, então mexe com os hormônios. É uma questão bem delicada, né? Que aí você tem que conversar com seu marido e falar: olha, tá acontecendo isso e isso, e ele tem que também estar ali do teu lado, né? Porque é uma mudança, a gente muda, né? Conforme com 30 anos é um hormônio, 40 é outro, 50 é outro, né? Então precisa ter esse diálogo dentro de casa, né? E ser franca, né? E sexo tem que fazer quando tem vontade, né? Gente, por favor. Não é obrigação, tá? E uma coisa que eu achei legal foi que você falou assim: eu escolhi minha profissão também. Porque tem muitas mulheres que deixam, não fazem o que querem, não estudam, não têm a profissão, se culpam futuramente porque cuidou do lar, cuidou do filho, e acabou priorizando essa parte e não teve uma profissão. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio também, não tive, não tenho uma rede de apoio Uhum. também. Meus pais são maravilhosos nessa questão comigo. Eu tive uma filha só e eu tive essa rede de apoio, então eu consigo fazer projetos, eu consigo fazer coisas na minha vida que dá para eu fazer o que eu gosto, que eu amo. Sim, E isso me satisfaz também, porque eu acho que muita mulher acaba adoecendo também, porque gostaria de ser enfermeira, ser uma médica, né, ou ser uma atriz, independente, e é. não consegue. Então, mas a questão é a seguinte, a gente tem que estar bem. Se a mulher optou em ser dona de casa, se ela optou em ficar em casa, tá tudo bem. Se ela tá bem, se ela tá feliz, se ela se sente bem assim, não tem problema nenhum, né? Então, assim, vai de cada um. Eu sempre trabalhei desde os meus 13 anos, então, assim, eu casei, nunca fiquei desempregada, continuei trabalhando, né? Parei uma fase, mas logo retornei. Então, assim, mas se a mulher é uma opção, a mulher ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser dona de casa, maravilha. Se ela estiver bem com ela, estiver feliz, sem problema nenhum, né? É isso que a gente tem que Exatamente. deixar pontuar também, né? Sim, eu tenho uma prima que ela tem quatro filhos, né, tudo escadinha, e eu falo pra ela, eu falo: "Gê, ser mãe também é uma arte, porque, assim, você tem 4, eles são tudo quase a mesma idade". Não é fácil, né? E ela trabalha fora, e ela trabalha numa imobiliária, tudo. Mas eu acho admirável a forma que ela ama tanto aqueles filhos, que ela fala: "Eu decidi ser mãe. Eu podia alavancar a minha carreira, sim, podia, mas eu decidi ser mãe".
Então também foi uma escolha. Então, E ela foi muito julgada por isso. sim, Por ela ter. Ai, tem tanto filho. Eu mesma falava pra ela. Falava assim, nossa, Jéssica, pelo amor de Deus, quanto filho. Mas vai ter mais um. Não. Aí ela falava assim, Jaque, mas é uma opção que eu quis, eu gosto, eu quero minha família exato. grande, sabe? E eu achei interessante que ela defende realmente isso. E tá tudo bem. É. E tem mulher que fala, eu não quero ter filho, e tá tudo bem, é opção, né? É aquela história de que, ai, você já tá com 40 anos, não vai A casar. cobrança, né? Não Aquela tem cobrança. ninguém. É, se você tá namorando, vai demorar pra casar, você casa, vai demorar pra ter filho. Aí tem Sempre filho, cobrança, quando né? vem o segundo? Sempre tem Eu tive cobrança. uma, não tive mais, aí todo mundo fala. Não vai ter mais? Ai, dá tempo ainda. Eu falo, gente, eu não quero. A gente não quer, a Lógico, gente optou não ter mais. é opção, Eu falo, né? é uma opção e tá tudo bem. Então, ser mulher também é ser responsável por esses atos que você Sim, quer pra sua vida. exatamente. E tá tudo certo. E Ana, em que momento que você viu que ser advogada, lutar pela família, pela causa da mulher, você falou assim, é isso que eu quero pra mim, assim? Então, assim, a questão, desde de muito nova, assim, na escola mesmo, eu sempre fui muito, eu não gosto de injustiça, sabe? Então tinha briga na escola ali, e eu ia lá defender, eu queria comprar a defender. briga, vou comprar a briga de todo mundo. Eu ficava naquela, eu ia defender. Então, assim, eu sempre fui por esse lado. Então, eu terminei o colégio, não tinha condições de fazer faculdade, meu pai não tinha condições, minha mãe é falecida, né? Faleceu, eu tinha 1 ano e 10 meses, então eu não tinha condições de pagar a faculdade. Aí fui fazer a ideia, fazer um colégio técnico para não ficar sem estudar, fazer um colégio de química. Nunca gostei de matemática, nunca gostei de cálculo. Jesus. Aí fui por esse lado. Aí chegou no segundo semestre do curso, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não é para mim. Aí saí do colégio e falei, eu tava namorando com meu marido, né? Desde 93 que a gente tá junto, isso foi em 96. Aí ele falou assim, por que você não faz faculdade, né? Tenta prestar vestibular. Eu falei, Aí sabe quando você vai assim, vou tentar. Aí fui lá, prestei, passei. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou pagar? Eu trabalhava, mas ganhava pouco. Tinha que ajudar em casa. Mas com muita persistência eu consegui. Acordos acima de acordos, sabe? Para fazer matrícula, porque no final do ano, se você deve, você tem que fazer acordo. Fui fazendo, consegui terminar minha faculdade. E aí, hoje que eu falo para você, eu não me vejo em outra profissão. Eu não me vejo. O direito, para mim, é mais que uma profissão. Para mim, eu acho que é uma missão, sabe? De poder ajudar outras pessoas que precisam do meu trabalho, que precisam de mim. Graças a Deus estudei, tenho conhecimento. Então, ajudar as pessoas que precisam, para mim é muito gratificante. E é isso que eu escolhi para minha vida e é isso que eu quero seguir até quando Deus permitir. Você, como doutora, acredita na humanidade? Muito. Na bondade? Na bondade do ser humano? Eu acredito. Eu acredito, claro. Temos jeito ainda? Tá, sim. Eu sou uma pessoa de muita esperança e de muita fé. Ou Jesus vai voltar e vai derrubar tudo aí? Não, eu tenho muita fé. Eu acho que ainda a gente, né, não pode desacreditar, né? A gente tem que lutar para que tudo dê certo, que a gente consiga aí melhorias, mudanças, principalmente nas leis, né? A gente como advogado, a gente pede muito isso, porque a lei às vezes ela é muito branda, ela é muito fraca e o crime compensa, né? Então a gente precisa ter umas mudanças, mas eu acho que eu tenho esperança. Temos que ter, né? Temos que ter. Eu acho que as pessoas desistem às vezes muito fácil. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, esse país não tem mais jeito, eu vou embora para outro país. Né? Brasil não tem mais jeito. Eu, particularmente, gosto muito do nosso país, gosto muito das pessoas do nosso país. Acho que falta melhorias mesmo na parte das leis, ser mais rígidas em muitas coisas, mas também eu acho que tem um problema lá na raiz, que é a educação, que é o incentivo a muitas coisas, né? É você fazer a criança, ela já desde criança entender que ela precisa se respeitar e ser respeitada. Sim. Né? E a gente vê que tem um probleminha lá atrás. Mas o que acontece lá também, atrás? A gente tem que analisar, a escola, ela tem que dar esse suporte, mas eu acho que vem de casa. Ah, com certeza. Entendeu? Acho que a orientação, a criação, se a mãe tem um filho, se ela cria aquele filho, olha, você tem que respeitar as mulheres, você precisa ajudar em casa. Esse menino, ele vai ser um homem maravilhoso. Agora tem muita mãe que passa a mão na cabeça, né? Então, assim, eu acho que vem de casa mesmo, né? A escola não é totalmente responsável, né? Então, enquanto a gente não tiver essa conscientização que a gente precisa
mudar enquanto pessoa, melhorar. Com essa questão da Covid, eu achei que ia melhorar, que as pessoas iam, sabe? E não mudou. Pelo contrário, muitas até pioraram, né? Passou por Sim. tudo que passou. Eu não imaginava passar por uma situação dessa, de a gente ficar Ficou isolado, de ter que parar tudo. E assim, você olha, tem gente que você fala, meu Deus, não melhorou em nada. Continua do mesmo jeito, até e pior. ficou com problema de saúde, né. E ficou, Ficou entendeu? com sequelas, conheço pessoas que ficaram com sequelas também até hoje, e após o Covid isso foi uma loucura, se sobressaiu mais a questão da depressão, da ansiedade, eu acredito que outros tipos de distúrbios também, que as pessoas estão descobrindo aos poucos agora, e as pessoas não sabiam se isolar, a gente não sabe se isolar, a gente não consegue ter esse isolamento, a falta de contato, né, e a gente teve que parar, parou, simplesmente eu lembro que a gente estava com vários eventos fechados, ligaram e falaram assim: "Cancela tudo". Cancelou tudo. E a gente falou: "Oi? Como assim cancela tudo?". Então, é o que a gente falou: "Ou você luta para você sobreviver, ou você morre de fome". E aí você não pode sair. E tinha que ser uma escolha, porque você colocava todo mundo em risco. Exatamente. E depois disso, acredito que os casos também aumentaram, porque as pessoas estão com esses problemas psicológicos muito, muito maior. Sim, os atendimentos psicológicos, psiquiátricos aumentaram bastante, né. Tudo é uma consequência, né, a gente não estava preparado, ninguém para uma situação como essa, né. Se isola, todo mundo trancado dentro de casa, a gente tem a costume de ter uma rotina, de estar todo dia ali trabalhando, estar na ativa, as crianças estudando, então foi muito complicado mesmo. E com certeza mexeu com o psicológico, Com né. certeza, acho que de todos eu não tinha medo de muita coisa, hoje eu tenho medo de muitas coisas, principalmente de ter algo muito parecido novamente com isso, as pessoas, não poderem enterrar o ente querido. Eu me lembro de uma moça que era vizinha, o pai dela faleceu, ela não teve a oportunidade de nem ver o pai dela, ela viu o pai Fazer o saindo. velório, né. Ela colocou no grupo do prédio, e aquilo me partiu o coração, porque ela falou: "Eu vi meu pai saindo, e eu nunca mais vou ver meu pai voltando". Muito triste, né, uma situação muito triste Foi mesmo. muito triste. E lá na OAB, tem grupos de mulheres hoje que também prestam todo tipo de apoio, assim, online? Tem algum grupo na internet que dá para Não, saber de então palestra, alguma coisa assim? Então, tem a comissão das mulheres advogadas e tem outras comissões também, né, família, previdenciário, então cada uma atua ali na sua área, né. E eles fazem bastante eventos, assim, atendimento lá nós não temos, nenhum Certo, plantão para dizer para você: "Olha, tal dia, né, estamos lá". Então a pessoa vai lá, pode ir lá se precisar, pede para agendar comigo, né, com alguma membra da comissão e a gente vai dar o suporte, mas no sentido de orientação e acolhimento, a certo. gente não, ingressa com ação, a gente não pode fazer isso, Ah, tá? entendi. É mesmo o acolhimento e a orientação, ver o que que ela quer, o que que ela precisa, e encaminhar ela para as redes de apoio, Legal. E o que tá? foi esse prêmio que você ganhou? Então, Conta pra gente. esse prêmio foi da Associação Comercial aqui da Penha, né, Ah, que da legal. Distrital Penha e do Semec. E foi, assim, uma honra para mim, né, não só também pelo prêmio, mas saber que o meu trabalho estava sendo reconhecido, né, tantos anos de dedicação, trabalhando com ética, e receber esse prêmio para mim foi gratificante demais, ter meu trabalho reconhecido, saber que eu estou inspirando outras pessoas, outras Sim, mulheres, isso é muito bom. sim, A gente sim, deixar o nosso legado, né, isso com é certeza. Eu maravilhoso. falo que o que a gente leva é o que a gente deixa, né. Exatamente, Que você está deixando na sua vida? O que que você está plantando aqui para outras exatamente. pessoas? É o que eu falo, tem às vezes pessoas que chegam na comissão, que me procuram e hoje fala: "Nossa, eu sou outra pessoa". Então, assim, você poder ajudar, isso é maravilhoso. A gente estava falando também da questão humanizada, que faz parte. Hoje em dia, principalmente, eu acho que falta em muitos lugares, em muitas profissões. Sim, É claro que falta muitas pessoas, prontas e preparadas para determinadas funções, né. Eu vejo principalmente isso acontecendo em hospitais. Tenho medo do que daqui a uns anos o meu médico seja o ChatGPT, e não duvido muito, viu, do jeito que tá. que aí eu vou olhar para ele, agora falaram que começou a consulta online, eu Ai, falei: "Gente, é sério como que isso?". pode, Eu né? custei acreditar, porque assim,
como é que, na minha cabeça não entra, porque eu falo, a pessoa, já é difícil, você vai lá e dá o diagnóstico errado para a pessoa, e acontece alguma coisa, como é que eu vou pegar alguém, não sei como é que funciona as causas, mas enfim, independente do que seja, porque às vezes você acha que é alguma coisa e não é. Então essa questão humana com o seu trabalho principalmente também. Imagina Sim. se você não tem esse tato, essa coisa de ser sensível à dor do outro. Exatamente, porque eu trabalho com leis, tudo, mas antes de pensar no processo, a gente tem que pensar no ser humano, na pessoa que está vindo me procurar. Quando a pessoa chega até a mim, ela já está com um problema. É difícil um cliente que vem fazer uma consulta preventiva. Uhum. É do ser humano, eles não procuram, vai assinar o contrato, ele assina, depois vê lá que tem cláusulas que não. Aí vem procurar o advogado para tentar resolver. Então ele já vem com um problema familiar, né? E você tem que estar ali para acolher, para ouvir e pensar que cada história é uma história. Sim. Todo cliente, para mim, ele é especial, ele vem com a história dele. E eu tenho que estar ali para ajudar a solucionar o problema, mas também, por que não amparar, não acolher, né? Sim. Isso é muito importante, faz toda a diferença, viu? Teve casos que já mudou no meio do caminho, assim, que você pegou um caso e era bem delicado, e aí durante todo o processo você conseguiu que a pessoa fosse conduzida de uma melhor forma, ela ficar mais tranquila, porque tem casos que deve ser pesado, né? A pessoa... Tem casos bem pesados, principalmente quando envolve a questão de família, né? Eu acho que quando caso de separação, divórcio, onde tem filhos, às vezes eles chegam no momento, né, da emoção, aquela coisa de fúria, um com raiva do outro. E já teve um caso deles chegarem no escritório e a gente conversar, e ali com muito diálogo, estão juntos, não chegaram a separar, Eu ia entendeu? falar isso agora, alguém já se arrependeu ali? Já se arrependeu, estava tudo certo para assinar, tal, e voltou atrás, né? E assim, eu fico feliz, desde que estejam bem, né, vivendo bem, Sim, né? sim, Então, assim, sim. eu fico feliz com isso. Sim. E teve um caso, assim, que me chocou bastante também, que foi a questão de uma outra situação que envolveu duas crianças. A mãe saía para balada à noite e deixava as crianças sozinhas, uma de 2 anos e pouquinho, a outra de 1 ano e pouquinho, bem pequenininhas. E já havia casos do Conselho Tutelar ter ido na casa, denúncias, e a polícia, nessa noite, foi avisada que as crianças estavam sozinhas. Quando a polícia chegou, a criança em situação assim precária, com fome, a casa com fio assim exposto, colocando a vida da criança em risco, né? Uhum. E eu estava pela Defensoria Pública atuando, né, como advogada. Eu fazia plantão, fui nomeada para esse processo e você vai com aquela questão. Eu tinha que defender a mãe. Você imagina, eu, mãe, defendendo uma mãe totalmente negligente que colocou a vida das crianças em risco, e não foi a primeira vez. E assim, eu fiz tudo que eu tinha que fazer para ajudar, para o processo desenrolar, cumprir tudo que eu tinha que cumprir, mas no fundo eu tinha aquela questão humana de querer perder um processo. Você já viu um advogado querer perder um processo? E aí eu queria perder o processo porque eu queria que aquela mãe não tivesse as filhas de volta, entendeu? Que ela perdesse a guarda. E perdeu, né? Porque assim, os casos eram recorrentes, já haviam várias denúncias. Então foi uma coisa que marcou muito para mim, ter que defender uma pessoa, né, nessa situação, cumprir o meu papel, advogada, estou ali para defender. E no fundo torcer para eu mesmo não ter êxito na causa, né, diante dessa situação. Não, e é legal que você tem esse olhar. Sim. Porque, assim, não é só o meu trabalho, é o meu papel. Não é só o financeiro, né? Não é só o financeiro. É a gente olhar além daquilo. Que eu acho que a coisa flui quando você ama o que você faz. O financeiro é bom, lógico, né? Mas a gente tem que também pensar na pessoa, né? No ser humano. A gente está lidando com pessoas. Uhum. Então, toda petição que eu vou fazer tem uma pessoa que está ali sofrendo, que está com algum problema, que está querendo resolver, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também. Não, e é legal que, tipo, o caso de separação envolve os filhos. E quanto mais raiva você tem um do outro, a coisa vai desandando, vai ficando pior. Exatamente. Esse casal era coisa assim, mínima, sabe? Incompatibilidade de gênero, às vezes uma conversa, a questão que você falou de deixar roupa. Então, assim, eu acho que, né, não era nada muito grave. Aí, conversando, tudo, eles acabaram voltando atrás. E estão juntos até hoje, já tem uns 15 anos. Ainda bem, já fala, gente, façam a festa, renovem os votos Então, e eu vou. Exatamente. Não, mas é muito legal. Eu acho a profissão de advogado bem difícil.
Acho, assim, é um campo, assim, que eu falo: "Meu Deus", né, É. são muitos detalhes, envolve muita situação, envolve muitas coisas, principalmente quando é de família. Eu participo muito acabo participando por conta da empresa de trabalhista, também não é fácil, Sim, porque é uma situação que você se coloca eu acho que tudo que você se coloca em confronto, de frente com o outro, que você já teve um sentimento, teve algo relacionado com você, é é difícil. frustrante, né, difícil. É difícil. Eu já participei de, trabalhista, né, no caso, e ver a pessoa que eu admirava, né, de frente, tendo claro, ele tá lutando pelos direitos dele, e tá tudo certo, mas é muito triste, porque eu não queria estar naquela situação. Sim, E eu falava: "Gente, a gente podia ter resolvido isso lá", sabe, ele ter ligado e a gente ter conversado. Claro que não é todo lugar que abre para você ter esse tipo de tem esse conversa, espaço, é. mas a exposição dos 2 fica tão fica uma coisa, assim, muito chata, muito Sim, delicada. às vezes é uma pessoa que você confia, que você deu uma oportunidade, no caso da empresa, né. Sim, Você confiou, você deu uma oportunidade, e aí tá ali na frente do juiz, tá discutindo, né. Então, assim, muita coisa pode ser evitado, né. De repente conciliar antes, conversar é fundamental, né. Tem que ter essa abertura, né, mas é sim, difícil, muitas sim. vezes não tem, chega ali no judiciário e a gente tem que estar ali pronto para É. auxiliar da melhor maneira possível. Eu já chego tem audiências que eu chego, o advogado já me olha como inimiga, ou advogada, eu não sou parte no processo, eu estou ali fazendo o meu trabalho e ela também. Então não precisa já chegar armado, né, vamos conversar, vamos tentar resolver, vamos tentar conciliar, que a conciliação é melhor para todo mundo. Sim, Processo, quanto sim. tempo se arrasta um processo? Anos e anos. Então, se você chega numa conciliação e resolve, não é melhor? Não, sim, Mas com muita gente não chega com esse olhar na audiência, já chega querendo brigar, não, sim, com né. certeza. Eu tenho um olhar muito diferenciado para as coisas de empresa, né, até às vezes eu sou bem julgada por isso. Mas quando um funcionário sai da empresa, que ele recebe a rescisão, a primeira coisa que eu falo para ele: "Vai no seu contador, no seu de confiança, verifica se o valor passado aqui está correto. Se você achar que está errado, que você exerceu outro tipo de função, alguma outra coisa, volta aqui com a gente e fala: "Jaque, não concordo por isso, esse motivo". Traz pra gente conversar. Porque é muito mais complicado você acionar um advogado, eu ter que acionar um advogado. Sim, O funcionário, ele não vai ter custo, mas nós temos. E às vezes o que eu vou pagar já entra naquela rescisão. exatamente, para você compensa, às vezes, fazer um acordo. Exatamente. E aí as pessoas falam: "Ah, deixa aí, deixa ele procurar advogado". Eu falo: "Não, gente". E outra, é um desgaste você ir, eu detesto ir em audiência, Exatamente. porque no caso de trabalhista, porque é uma situação muito embaraçosa. Às vezes é uma pessoa que você admira tanto, tá ali na sua frente, você tem que falar, porque o advogado fala: "Não, coloca tudo que você", e eu não quero estar naquela situação com a pessoa, porque eu também um dia fui funcionária, trabalhei, e eu sei como é que é a situação. Eu tive um caso de um menino que eu admirava demais, e eu tive que ficar, assim, num confronto com ele das coisas, foi muito Isso é terrível para ruim, mim. né, muito Foi Não, desgastante. e para mim foi terrível, porque você tem que olhar, e aí eu fico imaginando uma questão de uma separação com a criança, com a guarda. Você trabalha também com a questão da guarda? Trabalho, área de família, né, guarda, pensão alimentícia, E é difícil. é difícil, é difícil. Caso de pensão também, né, o cliente chega lá no escritório, às vezes, e acha que "Ah, quanto você paga de pensão?". "Eu pago R$ 500", e acho que é muito, Hã. entendeu. Tô pagando as noites que ela É, sai na rua. acho que é muito, acho que a mulher está gastando dinheiro com a Com manicure, aí você vai explicar, você vai: "Ah, você é minha advogada, você é advogada dela?". É. E a Não é criança fácil. ela decide? Ela tem essa autonomia quando na separação, Na questão com do quê? quem ela vai ficar, ou a divisão da criança, tipo, 15 dias para um, 15 dias para o Não, outro? a criança não tem autonomia nenhuma. Quem decide se as partes não chegarem num acordo, quem decide é o juiz, entendeu. Aí ele Então, assim, decide. normalmente, o que que a guarda, uma semana com um, uma semana na casa do outro, ou a guarda compartilhada, o casal decide como vai ser. Se o casal tem um bom relacionamento, se consegue conviver, você pode optar, hoje em dia, pela guarda compartilhada, não tem problema nenhum. Então, o Sim, casal conversa entre eles e decide, desde que não atrapalhe o interesse da criança, porque a gente sempre tem que visar o quê? O melhor para a criança, não é para os pais. Então, tem muitos pais que ficam brigando e esquecem que a gente está cuidando ali
da criança, ela é o principal, não é o pai ou a mãe. E aí é onde gera todo o conflito, e às vezes sem necessidade, né? Sim. E aí quando o casal não tem esse acordo, não tem esse diálogo, aí normalmente quem fixa é o juiz, normalmente a cada 15 dias, o pai pega, né, sexta, entrega no domingo, aí depende, né? Mas de praxe é assim que A minha funciona. dúvida, gente, calma, gente, eu não tô com um problema em casa antes que todo mundo pense, mas eu vou perguntar. A mulher, em algum momento, ela paga a pensão também pro homem? Existe algum caso? Se ele ficar com os filhos, sim. Só se ficar com os filhos. E se o cara comprovar, é difícil, não é comum. Né? Não Calma, é comum. gente, eu não tô com problema de... Não é comum, mas se o homem separa, a mulher está numa situação melhor e o cara está desempregado, não tem condições, ele pode pedir pensão, sim, não é só para a mulher. E o cara que tem bastante filho também, por exemplo, tem 3 filhos e mulheres diferentes, é estipulado um valor X. Tipo, para todas iguais. É aquele porcento que vai tirar do salário dele. Nem sempre é igual, entendeu? A mulher vai entrar com ação. E aí o cara vai justificar: olha, eu já pago pensão para 2 crianças. Problema seu que você paga. Por que você fez, filho? Tem que sustentar, não tem jeito, entendeu? Então não tem assim, é estipulado, tem pessoa fala, até 30% no máximo. Então, eu escuto muito isso. Entendeu? Não tem isso. O juiz vai avaliar a sua condição, o que é a pensão? Necessidade e possibilidade. Necessidade da criança e a possibilidade do pai. Se o pai tem uma condição de vida boa, a pensão vai ser equivalente. Sim. Entendeu? Agora, se um cara que ganha salário mínimo, como que ele vai dar uma pensão muito alta? Ele não tem condições. E aí, às vezes, tem 3 filhos, Então, 4. é aí que tem que tentar conciliar, entendeu? Para ele tentar assistir todos os filhos. Mas não tem uma limitação, uma fixação. E é triste porque, às vezes, isso vira um palco, né, de briga e a criança fica exposta no meio, porque parece que o pai está fazendo um favor. Sim. Né? Eu pago tanto do meu salário. É seu filho. Exatamente. Né? É seu filho, é a educação do seu filho, é as coisas. Uma criança, ela não é barato, a criação não é barato. Ter filho de qualquer jeito, ok, vai ter custo. Mas você ter um filho, você investir na criança, na educação dela, não vai ser barato. Então, o que acontece muito? O marido está em casa, ele banca tudo. Mas na hora que ele sai de casa, ele faz questão de qualquer centavos, porque aí já é briga com a mulher. Porque ela vai gastar o dinheiro, porque ela vai pegar o dinheiro para ela, entendeu? É isso que não é complicado. E a criança, ela tem as necessidades dela, né? E a gente sabe que é caro, não é fácil a gente criar um filho, né? Você dá uma boa escola, você dá uma boa... Tem lazer, tem alimentação. Então, assim, é um custo. E, às vezes, eles não entendem isso, que paga R$400 de pensão, não paga nenhuma escola hoje. Entendeu? Não. Não paga. Então, assim, não paga. É complicado. O dever de sustento é do pai e da mãe. Mas tem homens que brigam aí por centavos. E é o filho, né? O que você falou, se eu tenho condições, por que não ajudar o meu filho? É porque entra nessa questão do pai achar que a mãe tá bancando a unha da mãe, o cabelo da mãe, né? As coisas da mãe. E aí esquece do principal, que é a criança. É assistência à criança. E a gente tem que sempre pensar no bem-estar da criança. Exatamente. Aí fica aquela briguinha, aquela birra entre um e o outro, e porque, você não vai ver, você não vai pegar, e tem que chamar a polícia, e tem que... Então, assim, pra que tudo isso, né? É tão desgastante pra criança também. Então, evita, né? Vamos evitar, vamos tentar conversar, conciliar, é a melhor coisa. Não deu, não tá, o casal não tá se dando bem, separa. Ninguém é obrigado a viver com ninguém porque tem filho. Porque eu tenho filho, eu sou obrigada a ficar com ela. Não é obrigado. Desde que você não está vivendo bem, você não está feliz, separa. Mas eu acho que assume o seu papel de homem, o seu papel de pai, né? E cumpre com as suas obrigações, e a mulher também. E vai ser até mais saudável dentro de casa. Com certeza, um relacionamento mais saudável para a criança, para os dois. Porque pai e mãe é pai e mãe pro resto da vida. Não tem ex-pai, tem ex-marido. Mas pai vai ser pai para sempre. Sim. Então, para que ter essa birra? Tive casos de casal separou e não pode ir no aniversário do filho de 1 ano, onde a mulher tá, o cara não vai, tem formatura tem 2 festas. Não vai, tem 2 festas. Entendeu? Isso é tão complicado, é chato para criança, né? Já teve problema com pet no meio? Tem. O cachorro é meu, não é seu, o peixe é meu. Quem vai comprar ração, vai ter que ajudar com a ração, vai ter que... Tem casal que briga pelo talher, quantas colheres tem Vamos de tudo. Contar tudo. Tem de tudo, tem de tudo. É complicado, né? Ser humano Você fica ali naquele meio, né, tentando intermediar.
tentando achar uma solução que fique viável para os dois, mas tem hora que você fala, meu, E ninguém quer sair de gente, casa. isso são detalhes, vamos pensar no principal, vamos pensar, E quando ninguém quer sair de casa? Quando não quer sair de casa, né? Normalmente a mulher quer ficar na casa, o homem não quer, ou se a mulher fica, fala que tem que pagar aluguel. Tem Sim. marido que quer cobrar aluguel. Esse dia veio um cliente no escritório, que a mulher ficou em casa, mas ficou com os filhos, né? Quer cobrar aluguel da mulher. Como que pode? Se a mulher está na casa com os seus filhos, não tem que pagar aluguel, né? Não sei que ela não tenha filho menor, que não. Aí sim, ela está usando a casa é dos dois, mas no caso de um filho, não seria nem sensato, né? Sim. Que ali é a moradia do seu filho, né? Sim, Entendeu? sim. Não, mas é complicado. Olha, É tem que complicado. ter muita paciência, muito jogo de cintura. E é uma coisa que eu adquiri muito, assim, depois que eu fui mãe, a ter mais paciência, a ter mais esse olhar humano, né? Eu acho que a mulher, ela não nasce mãe, ela não nasce pronta, né? Mas quando o Sim. filho nasce, a gente pega uma força, né? Que a gente não sabe de onde que vem. Nós não viemos com manual. Não vem com manual, mas a gente fica muito forte e, assim, a gente quer lutar mesmo, até por eles, né? Para um mundo melhor para eles, tudo, né? Exatamente. Eu sempre falo, eu falo, depois que eu fui mãe também, a minha visão em relação a tudo, de educação principalmente, é outra. Muda É outra, muito. né? O filho passa a ser a prioridade. Minha mãe falava isso, eu falava, ai mãe, pelo amor de Deus, não sei o quê. Hoje eu sou mãe, aí ela fala, tá vendo? Lembra quando eu te falava lá atrás? Sim, é só aí que a gente né? vai saber. E a gente fala as mesmas falas da mãe, né? A mesma, repete. Repete as mesmas coisas, né? E vamos falar desse livro agora aqui. Elas fazem acontecer. Olha, é tudo a ver com o nosso programa. Mulheres que inspiram e transformam. Exatamente. O que seria esse livro? Esse livro, assim, na verdade, eu fui convidada pela editora Chave Mestra. Eles me acharam na minha rede social, né? Gostaram do meu perfil, até por trabalhar com mulheres, estar na comissão. E aí me fez o convite, eu aceitei. Esse livro são 30 autoras e coautoras, né? E cada uma contando a sua história. Então é um livro muito inspirador. São histórias assim de superação, de força, para incentivar mesmo, estimular as mulheres, né? Porque se nós conseguimos, nós estamos aí, vocês também conseguem. Então assim, é bem bacana. Esse aqui eu vou dar para você de presente. E espero que você leia. Com certeza, eu adoro livro. Eu adoro livro, gente. Porque são histórias reais e histórias inspiradoras mesmo. E as mulheres fazem acontecer, né, gente? É muito importante a gente ter outras mulheres. Quando eu vi a Ana numa palestra, na hora que eu cheguei, assim, que eu olhei ela sentada, eu falei, nossa, que mulher, assim, é legal a gente admirar outras mulheres, a gente tava falando disso, fui eu e a Yasmin, aí eu olhei pro lado, ela tava sentada, eu falei, nossa, que moça bonita e imponente, assim, na questão de força, né, você tem uma força no olhar, e eu olhei e falei, gente, mulher, assim, interessante, força, né, tá ali naquele ambiente que era uma palestra da Pri, que é psicóloga, e foi muito interessante, aí eu falei, que legal. Aí quando você subiu e começou a falar, eu falei, gente, Yasmin, pelo amor de Deus, a gente precisa entrevistar ela. É sério. Eu falei, é sério. Porque, assim, são pessoas inspiradoras, são mulheres que trazem histórias, principalmente para outras mulheres, que muitas vezes não acreditam no potencial. Foi o que eu falei pro convidado da semana passada. Eu falei assim, meu sonho era ser repórter. E aí tudo que eu fiz na minha vida não foi para reportagem. Eu estudei publicidade, propaganda, etc. Trabalhava de frente da Rede Record e falava, vou trabalhar lá. Não trabalhei lá. Aí eu falei para ele assim, fiz a minha oportunidade, criei o meu programa. Exatamente. Então, nós mulheres temos uma força. A gente tem que parar de alfinetar outras mulheres nas redes sociais, falar do corpo de outras mulheres nas redes sociais. O que eu mais vejo é mulher detonando Criticando. mulher. É. Se a gente não tivesse isso, se a gente não aceitasse certas sem vergonhices de tipo, cara casado, sabe? Sim. Quer sair? Tá, filho? Não, vai falar. Você tem mulher. Acabaria.
Se a gente se unisse nessa força mesmo, não existia tanta coisa. Exatamente. E é muito admirável, assim, ver a união dos homens. É raro você ver um Eles homem falar ele do outro não ele homem, porque morre, mas não fala ele tá barrigudo, porque ele tá isso, ele tá aquilo. Mas mulher é muito comum, né? Criticar. Ah, porque você engordou. Ah, porque você emagreceu. Ah, porque tá você velha. porque tá velha, não sei o quê, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão da sororidade, eu acho que a mulher, a união entre mulheres, isso é muito importante. Nós não somos rivais, tem que acabar com sabe, essa questão de que achar que a mulher é uma rival da outra, a competição. A gente não está aqui para competir com ninguém. Você tem a sua luz, ela tem a luz dela, eu tenho a minha, e tem espaço para todo mundo. Isso que é importante. Então, enquanto eu prego muito, eu falo, gente, vamos nos unir, mulher, vamos, né, apoiar umas às outras. Isso é fundamental. Porque, assim, a gente, juntas, a gente consegue chegar. Uhum. Mas se a gente estiver unidas, a gente vai muito mais longe, a gente vai muito mais além. E isso é importante. Não, nós temos mulheres fantásticas, temos mulheres inspiradoras, nós temos. Seja uma mulher inspiradora também. Você pode ser uma mulher inspiradora. Ah, Jaque, mas eu não faço nada de. Faz sim. Só o fato de você abrir as suas redes sociais para enaltecer outra mulher, você já é inspiradora. Exatamente. Porque às vezes, quando eu olho lá uma postagem para outra mulher, que você percebe que é para outra mulher, e diminuindo, eu falo, gente, É feio, né? Eu acho que é não tem que feio. ter isso. É feio, não tem que ter isso. Tem que ter isso aqui, ó. A gente se juntar, a gente se unir para contar a nossa história, as nossas inspirações, em quem você se inspira, quais foram as mulheres que trouxeram você para ser quem você é hoje. Porque a gente se espelhou em alguém, né? Com certeza. Exatamente. E eu tenho me inspirado em muitas mulheres. Você é uma delas, saiba Ah, disso. obrigada. Saiba Mesmo. disso mesmo que eu gosto de. Eu acho importantíssimo as mulheres serem fortes. A gente ter essa força, essa energia, essa coisa, essa beleza, né? Essa sensualidade também, que nós não Sim. perdemos mesmo no trabalho. Claro que tem dia que eu tô no meu moletom lá, toda jogada, mas tem dia que quando a gente coloca o nosso batom, aí já era. Exatamente. A mulher ela pode ser forte, né? Ela pode ser determinada, sem perder a sua essência. Né? Porque a gente tem aquela coisa que você falou de acolher, delicadeza, né? Proteção. A gente pode ser tudo isso, mas também a gente tem que ser forte, a gente precisa ser forte. Né? Não o tempo todo, nem ninguém consegue ser forte o tempo todo, mas é muito importante a gente ter isso em mente. A mulher ela precisa lutar por aquilo que ela Sim. quer, fazer o que ela quer, estar onde ela quiser. Mulher pode atuar em várias áreas que falam que é de homem, isso não tem nada a ver. Né? O que vale não é, o gênero, né, masculino e feminino, é a sua capacidade, é a sua Sim. competência. Não, tem mulheres. E tem mulheres que trabalham em escritórios de advocacia, por exemplo, faz a mesma função de um homem, ou até melhor, e ganha menos. Por quê? Né? Precisamos de uma Por que essa presidente. diferença? Por que essa desigualdade? Não deve existir isso. Estou ansiosa esperando por uma presidente mulher no Brasil. Olha, estou até arrepiada, porque eu acho que muita coisa mudaria Também acho. se nós tivéssemos mulher presidente, vice-mulher. Mulher no judiciário, mulher em vários órgãos aí, a gente precisa ter mais mulheres nos representando, porque eu acho que a força da mulher, ela não tem para ninguém. É verdade, né? É verdade. Olha o que Maria, mãe de Jesus, fez, né? Exatamente. Então é isso. E onde que encontramos esse livro? Para quem quiser, alguém quiser comprar, falar assim, ó, porque depois eu vou ler um trecho lá no Instagram e vou falar, gente, é sério, essa história aqui que eu gosto de ler e ler para as pessoas. Eu leio bastante os livros que eu tô lendo, alguma inspiração, eu falo, gente, esse livro aqui é sério, tem uma parte, e as pessoas falam, onde que compra? Que é legal porque eu incentivo muito a leitura do livro. Bacana. Eu gosto do livro. Eu sou muito livro, gosto de riscar o livro, pintar ele. E onde que a gente encontra? Pode passar meu contato, também tem na plataforma da Amazon. Claro. Tá? Qual que é seu contato, Ana? Você quer que eu deixe o e-mail? Acho que é melhor, né? Isso, pode falar que a gente marca. Ana_Barone@osite.com.br. Aí eu vou entregar para você o livro, faço uma dedicatória. Ai, tá vendo, gente? Que legal. Então, Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E eu queria encerrar com você falando o que você diria para Ana menina e a Ana mulher. O que você diria para Ana sua parte, que foi uma menina, e hoje você é essa mulher de força? O que eu digo para Ana menina? Que ela venceu, ela superou todas as adversidades, né, que foram impostas, assim,
passei por muitos desafios, você vai ler um pouquinho aí no meu livro, né? E eu nunca perdi a fé, nunca perdi a vontade de vencer, de ser essa mulher que eu sou hoje. E eu tenho muito orgulho, sabe, de ser o que eu sou hoje. Olhando para trás, ver tudo que eu passei, eu poderia ter ido para outro caminho. E eu não, eu escolhi vencer, crescer e estar aqui ajudando outras mulheres. Tá vendo, gente? Que Por isso que eu disse que ela é maravilhosa, Ah, inspiradora. Muito obrigada por dividir um pouquinho a sua obrigada. história com a gente. Eu fico muito feliz de ter uma pessoa assim, sabe, tão significativa no mundo feminino. Isso é muito importante para mim também, para trazer isso para as pessoas que estão assistindo a gente. O nosso público feminino está aumentando. Elas Isso é muito deixam bom. recados para gente, assim, falando muito obrigado por isso. Muito obrigado por esse programa, por você ter esse olhar pra gente também. Claro que a gente olha para os meninos também, não é à toa que a gente faz carro rebaixado, essas coisas. Mas a Exatamente. mulher precisa de um colo também, precisa desse amparo. A gente precisa ter essa força aqui, de olhar para trás lá para aquela menina e falar assim: você conseguiu. E se eu conseguir, você também pode conseguir. Então, assim, eu vou Exatamente. deixar um recadinho aqui, uma mensagem, na verdade, para as mulheres, né? Não desista dos seus sonhos, corra atrás, mesmo que você vai ouvir muitos nãos, que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas você vai conseguir. Então, o importante é isso, ter pensamento positivo, acreditar em você, no seu potencial e seguir. Que você tem muita capacidade e você vai chegar muito além. Exatamente. Eu sempre falo no final do programa, tudo posso naquele que me fortalece. Mas hoje, pegando esse gancho da Ana, eu quero falar para você que Deus nunca fecha uma porta sem deixar a janela aberta. Então a gente tem que olhar para as janelas abertas da nossa vida. Verdade. Eu quero aproveitar te parabenizar pelo programa, pela essa iniciativa maravilhosa que você está tendo, de trazer essas informações, esse conhecimento para as mulheres, para a sociedade em geral, não é só mulheres, né? Mas é muito importante, essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, é muito grandioso. Parabéns, viu? E Obrigada. continue aí na sua luta, que você vai chegar muito longe. Vamos na luta, mulheres. A gente precisa, ó, meninos também, vamos na luta. Depois vocês colocam o que vocês acharam do programa, compartilha, se inscreva, tá bom? É muito importante também o retorno de vocês pra gente saber qual é o próximo convidado que vocês gostariam, o que vocês gostariam, qual o tema. A gente deixa de falar alguma coisa aqui que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Então vai lá, compartilha, troca essas informações com a gente. Gente, um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Obrigada, beijo.